E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que tá falando é o Juca e seja bem-vindo. E se você é novo no canal e não entende como esse canal funciona, é um canal 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, apenas a minha voz narrando e essa gameplay aí de fundo. Bom, no vídeo de hoje vou falar a minha análise sobre o Resident Evil Revelations. Falta apenas 16 dias para acabar o ano. E eu tô quase conseguindo terminar todos os Resident Evils que eu imaginei que eu iria conseguir zerar. Falta só o Resident Evil Revelations 2 que eu estou jogando e eu acho que eu consigo terminar até o final do ano. E aí eu vou fazer o vídeo da tier list, talvez eu faça ao vivo, mas eu acho que não dá porque eu não tenho 1000 inscritos. Mas, então se esse vídeo bombar, se inscreva aí, tá? Então, eu fiz esse vídeo antes, só que eu achei que ficou muito mal, eu não consegui me expressar muito bem. E eu vou fazer a análise novamente, de uma maneira mais profunda, mas que não se estenda muito. Na verdade, eu espero que não se estenda muito. Lembrando que eu não edito meus áudios, não tenho roteiro, então não sei muito bem como vai ficar o vídeo. Bom, esse jogo, ele é de 2012, isso, e ele é um pouco antigo, e ele foi lançado para o Wii, né? Para o Nintendo Wii. Então, ele já é bastante antigo e ele foi lançado para uma plataforma muito ruim. Então vou falar primeiro sobre a história, sobre a gameplay, sobre os gráficos e sobre as coisas que eu não gostei dele. Na verdade eu vou falar as coisas que eu não gostei ao longo do caminho, porque sinceramente esse foi um jogo que eu não curti tanto dentre todos que eu joguei, que eu fui até o final. Mas eu consegui zerar o jogo sim, mas eu acho que ele é o pior dos que eu joguei até agora, né? Até agora mesmo, ele foi o pior, né? Dentre os que eu zerei esse ano. Ele é melhor que o 6, por incrível que pareça, mas eu ainda acho o jogo bem abaixo comparado com o resto que eu joguei esse ano, que eu joguei muitos jogos bons do Resident Evil. Então vamos lá, né? Bom, o jogo, ele tem uma história bem medíocre. A história dele não é muito boa e não é muito interessante. Ela tenta trazer reviravoltas, tenta trazer narrativas, mas não é legal e sinceramente o jeito como ela é contada não funciona, especialmente se você não jogar direto. Você vai esquecer das partes do jogo, porque às vezes você tem uma campanha linear, né? Uma campanha linear, só que você, ao longo dessa campanha, você vai para vários outros momentos do passado, né? E às vezes você tá em uma campanha, na sua campanha linear, na campanha principal, como eu gosto de chamar, que é a da Jill, e aí você encontra um personagem. Aí os personagens, eles esboçam surpresa. Nossa, o que você tá fazendo aqui e tal? E aí o personagem foca assim, você não sabe? E aí corta e muda para uma cena do passado, um flashback, que você também tem que jogar. Então, isso acabou me incomodando muito, essa volta ao passado várias vezes, né? E o jeito como é contado em episódios é ridículo, isso daí é horrível. Eu não sei quem foi o cara que pensou que iria dar certo fazer uma narrativa por episódios, mano. A Capcom, ela faz jogos com estilo de capítulos ou missões, como é o caso dos Resident Evil 4 e 5 e o Devil May Cry. Mas esse foi em episódio. Aí você diz assim, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque às vezes você joga com... Se eu não me engano, a gente joga com 6 personagens nesse jogo. 6 personagens. A gente joga com o Chris, joga com a Jill, joga com o parceiro da Jill, que eu não vou lembrar o nome. Joga com o cara mano, no Ártico. E tem episódios, missões, né, que duram 2 minutos. É isso aí que você escutou. Tem missão que eu entrei só pra fazer um puzzle e acabou a missão. Foi uma missão de 2 minutos e 47 segundos. Então foi cutscene e foi uma gameplayzinha bem rasa e acabou o episódio. Então eu acho esse tipo de narrativa péssimo. E a história ficou confusa. Eu particularmente não entendi as reviravoltas que o jogo quis tratar, né? Eles falam lá de navios, né? A gente tá em um navio. Me lembra muito aquele jogo lá do Fear da Ubisoft. Então a gente tá em um navio que não fala o que tá acontecendo. Os vilões que aparecem não são explicados, eles simplesmente são jogados como monstros que estão lá no navio. E até mesmo em documentos que eu li todos lá não explica muito.
A tentativa desse jogo foi tentar trazer algo voltado para o terror, mas ao mesmo tempo ficar com o jeito Resident Evil ação que tem no 5 e no 6 e também no 4. Deu certo? A ação, eu até digo que sim, e os momentos de terror pra mim não funcionaram, não ficaram legais, pareceu algo realmente forçado. Colocar uma trama de suspense, de tensão, não deu certo nesse jogo, ficou até que meio ridículo. Falando em ridículo, temos que falar das falas dos personagens, do jeito que os personagens falam. Esse jogo me lembrou muitos Resident Evil 1, 2 e 3 nesse sentido, fazendo falas completamente ridículas, falas completamente sem sentidos, né? Às vezes você tá no meio do jogo e o cara começa a falar sobre fazer um date com a mulher, então não faz sentido, tipo, flertar mesmo no banheiro, ou então fazer piadinhas em situações extremamente tensas, simplesmente do nada. Então pra mim isso não casou muito bem com o jogo, eu achei bastante estranho, eu achei até ridículo. Foi pique aquela cena de o sandwich, só que a todo momento, sabe? Parece que tinha a todo momento piadas desse nível. Era impressionante. E por mais que eles te deixam com o parceiro o tempo todo, o teu parceiro ele não te ajuda em nada. Ele atira, mas parece que ele quase não dá dano, mano. Se tu deixar o cara lá atirando, ele não consegue matar nenhum personagem. Sobre a dificuldade do jogo, eu achei ele até que difícil. Ele consegue colocar momentos de grande dificuldade para você, especialmente com inimigos, porque eles colocam bastante inimigos, ou às vezes nem tantos inimigos assim, em ambientes fechados. Então você tem que dar um jeito de matar esses inimigos sem tomar dano, né? Eles te dão até que bastante vida no jogo, mas a munição também acaba sendo escassa, e às vezes só fugir é a melhor alternativa. Eles colocam muitos inimigos mesmo para você matar, e se você não tiver controle da munição, você vai tomar no rabinho. E falando nisso, os inimigos são muito bons, tá? Eu gostei bastante dos inimigos. Não tem uma repetição abrupta, não tem uma repetição a todo momento de inimigos, não são realmente inimigos bastante variados. Existem cenários variados com inimigos variados para aquele momento, então eu gostei da diversidade de inimigos que tem em comparação com o 7, em comparação com o 8, que eu achei bem pobre, mas o Resident Evil Revelations 1 tem bastante variedade de inimigos, certo? Sobre os cenários, uma coisa que me incomodou bastante nos cenários foi o modo que o jogo ele soube lidar com a limitação, que foi bem ruim. Você sabe que o jogo é para o Nintendo Wii, logo a capacidade de processamento é horrível, é muito ruim. Então quando você tem que ir para outro lado do mapa, o jogo ele te dá alternativas como pegar um elevador, achei ok, uma boa alternativa. E a outra que ele fez foi passar por duas portas, uma porta e outra porta para carregamento. Gente, ficou claro. Se a ideia do jogo era não fazer loading, não funcionou. Era melhor ter botado a parte loading, porque você passar para uma sala e esperar a outra porta abrir, não funciona. Eu acho que vai ter momentos que vocês vão olhar onde eu estou entrando em uma sala, e aí na hora que eu entro na sala eu tenho que simplesmente esperar a outra porta abrir para carregar. Então não foi uma alternativa criativa e não foi uma alternativa boa. Então isso realmente me incomodou. Era melhor colocar a loading ou colocar uma animação de porta abrindo igual era nos Resident Evil clássicos, já que é limitação. Eu senti que foi um pouco de preguiça das pessoas, né, dos desenvolvedores. E sobre os gráficos do jogo, são ruins, né? Não são bons. Mesmo para o PC ou Porsche, eu percebi que não teve um capricho da Capcom em pelo menos adaptar o jogo para o PC. É impossível você jogar no mouse e teclado. Não dá, não funciona. Eu tentei, não dá certo. A movimentação fica ruim, a gameplay fica ruim. Tudo fica péssimo no mouse e teclado. Dá pra jogar? Dá. Eu tentei me adaptar, não consegui, tive que ir pro controle em caráter de urgência, porque realmente ficou muito travado a gameplay. O jogo não foi feito para você jogar no mouse e teclado, até porque é um Porsche, né? Eles realmente pegaram lá e portaram de qualquer jeito, então não ficou bom. A única coisa que você consegue mudar graficamente é só a resolução, então você consegue jogar em Full HD, mas aumentar a qualidade gráfica, esquece, vai jogar do jeito que tá? Porque é assim que a Capcom fez, ela não quis que você personalizasse. Tirando os personagens que tem uma qualidade de textura muito boa, os cenários eles são bem fracos em nível de detalhes, são bem genéricos possíveis, né? Não tem grande detalhamento, são cenários ok,
né, dentro das limitações do jogo. Você sente que você está jogando um jogo pior do que o Resident Evil 5 graficamente, mas um pouco melhor do que o Resident Evil 4. Então fica entre esses dois, né? Obviamente eu não posso exigir muito de um jogo que foi feito para um portátil, mas para o PC eu esperava uma melhor qualidade gráfica, um melhor poste, né? Porque até mesmo as imagens e animações são de baixa qualidade. Quando eu digo baixa qualidade, é baixa resolução mesmo. Até mesmo nível de detalhamento também bem fraquinho, bem boneco de massinha, como a Capcom fazia antigamente. Então as animações elas estão bem próximas da animação dos jogos do PS1, que eu não entendi, né? Mas tudo bem, bola pra frente. Outra coisa que me incomodou muito, além dos loading e do gráfico, é a hipersexualização das personagens. Porra, que isso? Os personagens femininas estão hipersexualizadas, moleque. A Jill tá hipersexualizada, tem uma parceira lá do Chris que, mano, a mulher tá praticamente nua no final do jogo. Ela foi pra uma missão só de usando aquela roupa tipo bailarina, tá ligado? Eu não entendi o porquê, mas, né, tem quem goste. Então eu não vou criticar. Quer dizer, eu não vou criticar, mas eu vou colocar isso como ponto, né? Eu não entendi por que fizeram isso. Eu acho que... É porque eu tô bem acostumado com a Capcom hoje em dia, tomando um pouco mais cuidado com isso. Mas realmente, moleque, eles exageraram absurdamente na hipersexualização das personagens femininas do jogo. E no mais, acho que é isso. Se eu fosse dar uma nota para esse jogo, eu daria uma nota 6 para ele. Sobre o fator diversão, eu me diverti, não vou mentir para vocês. Por mais que ele tenha todas as dificuldades aí, eu quis jogar o jogo e ir até o final. Particularmente não fiquei com vontade de dropar o jogo em nenhum momento. Os puzzles desse jogo são ridiculamente fáceis, então não tive dificuldade. A história dele é linear, absurdamente linear. Você tem que ir de um ponto a outro, pegar item para abrir aquilo e ir, pronto. A história do jogo não é legal, particularmente não gostei, não entendi, fiquei perdido. As reviravoltas e plots são extremamente confusos para qualquer pessoa que vai jogar esse jogo. Mas é o que temos, né? Se eu fosse dar uns pontos positivos, acho que seria as batalhas contra os inimigos, que são bem criativas. As batalhas em geral são legais. E eu acho que esse fator fez eu querer progredir no jogo. E o jogo ele é longo, vale lembrar disso. Esqueci de avisar, mas o jogo ele é longo. Especialmente se a gente comparar com o Resident Evil 8 e 7, que foram os jogos que eu zerei antes dele. Que eu acabei extremamente rápido, que eu acabei em questão de 4 horas, e o Resident Evil 7 em algo em torno de 5 horas e meia. Esse jogo eu demorei quase 8 horas para zerar. Você consegue facilmente zerar ele aí em 7 horas e meia, né? Se você fizer uma speedrun, talvez até bem antes disso. Mas eu zerei na primeira run às 8 horas e poucos minutos, né? Então o jogo ele é sim bem longo. E agora eu estou jogando Resident Evil Revelations e eu tenho que falar que é uma diferença muito grande em relação ao Resident Evil Revelations 2, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem no canal porque a gente tá acabando a saga Resident Evil. E eu vou dizer o que eu achei de ter zerado todos esses jogos logo após zerar o Resident Evil Revelations 2, tá? Não vou jogar o 0, não vou jogar o Código Verônica, não vou jogar o 1 Remake, porque eu já expliquei ao longo dos outros vídeos, então se você não sabe o porquê, recomendo assistir os outros vídeos, beleza? Tamo junto e é só o começo!